Deus, estamos começando mais um Café com Deus, todas as segundas-feiras, às 19h30, com o Capelão Delfino. Você que já nos conhece, que já tem nos assistido, que essa é uma ferramenta, uma palavra do coração de Deus, para que nós possamos nos alimentar e estarmos mais uma vez confiantes e na presença do nosso grande Deus. Alguns colegas foram convidados a participar. Eu creio que daqui a pouquinho já deve estar se conectando. Você que está na sua casa, onde você estiver, deixe seu coração preparado, reserve aí um tempinho para que você possa ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para nossas vidas, né? Então nós devemos alimentar, como todos os dias nós alimentamos o nosso espiritual. Quero sempre começar agradecendo a Deus. Vamos daqui a pouquinho fazer uma oração. Quero fazer uma saudação especial. Nessa última semana nós estivemos comemorando o dia do pastor. Sei da luta, do trabalho, do chamado. Quero parabenizar a todos os pastores, né? Na pessoa do nosso pastor Ricardo, pastora Janaína, na qual eu saúdo todos os pastores por esse chamado. Nós sabemos que o dia do pastor, como o outro dia, esse chamado todos os dias, apenas é um dia reservado para que seja feita essa comemoração, né? Então eu quero assim agradecer muito a Deus pelos nossos pastores da nossa igreja e os demais pastores das outras denominações, aquele que é pregador da palavra. E nesse dia, o dia do pastor, quero deixar aqui o meu abraço a todos os pastores. Estamos começando mais um Café com Deus. Você que já está conosco, prepare o seu coração, reserva aí esse tempinho para que nós possamos estar falando da palavra, acerca daquilo que Deus venha falar aos nossos corações. Quero deixar já o convite do primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, do versículo 45 ao versículo 51. Vamos ler daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma oração, enquanto os irmãos estão aí se conectando, para que possa também estar participando aqueles que foram convidados nessa noite. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez rendemos graças em favor de Teu nome, Paizinho. Quero Te agradecer, ó Pai, mais uma vez, por essa rica oportunidade de poder, meu Deus, falar do Teu amor, falar da Tua palavra, Senhor. Conversarmos, meu Deus, acerca daquilo que o Senhor fez na minha vida, acerca daquilo que o Senhor fez na vida de muitos, ó Pai. A Tua ida lá na cruz, ó Senhor, não foi em vão. O Senhor deu a Sua vida por cada um de nós que somos falhos e pecadores. Paizinho, eu quero apresentar as nossas famílias, quero apresentar os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, nossos parentes, ó Deus, que nessa hora o Senhor possa, meu Deus, estar tocando no coração de cada um. Visita ali, Paizinho, os hospitais. Visita, meu Deus, a UTI, aqueles que estão enfermos, ó Pai. Não só nesse momento dessa pandemia, dessa Covid-19, mas de outras enfermidades que muitas pessoas, meu Deus, estão também acometidas. Que o Senhor possa levar para eles, meu Deus, a esperança, o amor, ó Pai, e a fé seja renovada nessa noite. Ali, meu Deus, que eu também te peço que o Senhor possa ir confortando, consolando aos familiares daquele, meu Deus, que desceu à sepultura, daquele que descansou, meu Deus, por fato, meu Deus, de estar com algum tipo de enfermidade. Quero te pedir também, Senhor, as pessoas que estão com depressão. Ó Deus, visita agora, meu Deus, os quartos, as casas, as famílias, meu Deus, que muitas pessoas, meu Deus, têm apresentado com quadro de depressão. Eu te peço nessa noite, em especial, a tua serva, a irmã Saúde, que nos pediu essa oração. Eu te peço, meu Deus, ele estende essa oração, ó Deus, pessoas que estão com problemas, meu Deus, espirituais. Não só físicos, meu Deus, mas também espirituais. Pessoas que têm tentado, meu Deus, contra as suas vidas. Pessoas, meu Deus, que têm tentado, ó Pai, o suicídio. Pessoas que estão, meu Deus, nesse quadro, meu Deus, de depressão. Por algum motivo, Senhor, não estão mais diante da Tua presença. Visita agora, meu Deus, essas famílias. Tirando, meu Deus, também todo o vício, ó Pai, de prostituição, de bebida, meu Deus, de droga. Todo tipo e qualquer, meu Deus, vício, Senhor. Que o Senhor possa, nessa noite, meu Deus, tirar dessas pessoas. Visita também os presídios, ó Pai.
pessoas que cometeram alguma irregularidade e por isso, meu Deus, estão pagando, ó Deus, por isso, Senhor. Visita ali, meu Deus, também levando a tua palavra, levando, meu Deus, a tua fé, a esperança para essas pessoas que também estão nas praças, pessoas que estão em abrigos, pessoas que estão nos seus lares, ó Pai. Que o Senhor possa estar levando uma palavra de esperança para essas pessoas, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa rica oportunidade de estar ministrando a tua palavra, Senhor. Visita cada um agora, meu Pai, que não tem nem força, meu Deus, mais para clamar por ti e que nos pede oração. Nós apresentamos essas famílias, apresentamos nossas vidas, o nosso ministério, todas aquelas pessoas, ó Deus, que te servem com felicidade e com alegria. Pessoas, meu Deus, que têm conhecimento da tua palavra, aqueles que já firmaram um compromisso contigo, Senhor. Visita agora, meu Deus, essas pessoas que estão precisando da tua visitação, Paizinho. É assim, meu Deus, que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. No final, nós iremos fazer outra oração e também eu estou apresentando, nos finais das orações, aos aniversariantes. E quero, no final, apresentar a vida dessas pessoas que completam um ano no dia de hoje, nessa semana e nesse mês de junho. E vamos estar apresentando todas as segundas-feiras os aniversários também dessas pessoas. Muitas pessoas estão nos pedindo oração. Por isso que a gente faz uma oração que engloba todas as famílias, né? Para que a minha família, a sua família, seja visitada por Deus também nessa noite. Eu quero, desde já, antes de fazer a leitura, falar aqui do tema, que nós sempre pedimos a Deus assim, uma direção, um tema, para na qual a gente vê também, através da oração, um livro, na qual o Senhor nos mostre, para que a gente possa contextualizar o que a Bíblia nos diz e que sempre nos serviu de exemplo para que nós possamos continuar caminhando com Cristo. E o tema dessa noite, ele nos diz assim: lute com as armas que você vamos fazer a leitura. Nessa noite eu quero fazer algumas colocações das virtudes de Davi que Golias não sabia dessas virtudes de Davi. Eu vou ler o texto para contextualizar e em seguida nós vamos fazer aqui essas três colocações. Eu convidei o nosso obreiro Ronilo, nosso diácono Ronilo, para fazer uma participação. Eu estou aguardando para ver se ele faz a participação aqui, mas enquanto ele não solicita ali, eu estarei fazendo aqui a leitura juntamente com você, para que a gente possa contextualizar esse assunto e a gente possa conversar aqui um pouquinho sobre o que Deus tem no propósito nessa noite para as nossas vidas. Então, pega a sua Bíblia aí, por gentileza. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 45 até o versículo número 51. A palavra do Senhor nos diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça.
e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Amém. Glória a Deus por esta leitura. Queridos, eu sei que, como eu falei, o texto já é conhecido. Você com certeza já deve ter ouvido falar desse livro, né, dessa batalha do rei Davi com Golias. Eu separei alguns versículos, fiz um resumo, porque são 58 versículos. Então eu não quis ler ele todo para que não pudesse tomar assim todo o tempo da live, que nós só temos 1 hora para conversar aqui um pouquinho a respeito dessa batalha de Davi com Golias. Mas depois eu quero deixar não só o capítulo 17, eu quero deixar o capítulo 16 e 17 para que você faça uma leitura por completo, para que você entenda essa luta, né, dos israelitas com os filisteus. E Deus usou ali um homem na qual aos olhos humanos era impossível um homem, um garoto, um rapaz do porte de Davi, que não era guerreiro igual aos seus irmãos e não era um guerreiro igual a Golias, mas era um simples, como ele diz, um simples pastor de ovelha. E eu quero fazer essa introdução aqui, que realmente é um livro, essa história é muito conhecida já na Bíblia. A história de fé, de coragem e confiança em Deus. É uma história de um jovem que estava sendo preparado. Eu sei que você já ouviu várias vezes essa história, mas cada vez que nós ouvimos essa história, ela nos renova. Ela nos traz uma mensagem diferenciada para que eu e você venha nos fortalecer nessa batalha. Quero saudar já os meus amigos, irmãos, parentes que estão aí já nos ouvindo. Nosso irmão Ronilo, se você quiser fazer a sua participação, irmão Ronilo, pode solicitar aí que eu vou aceitar. Se você quiser fazer um breve comentário aí, que eu estou apenas iniciando. Acabei de fazer a leitura aqui agora no 1 Samuel, no capítulo 17, sobre Davi e Golias. Então, se você quiser fazer a sua participação, Diácono Ronilo, seja bem-vindo e faça a solicitação para que eu aceite, tá certo? Ou então, se você quiser esperar para o final, você também pode fazer a sua participação. Então, queridos, antes de fazer essas colocações aqui das características de Davi, eu quero citar aqui alguns exemplos na Bíblia. Como o texto aqui diz, o tema diz, lute com as armas que você tem. Eu vou citar aqui algumas passagens na Bíblia, bem rápido, para ganhar tempo. E você vai ver que essas pessoas também tinham algumas coisas para lutar. Mas só que essas pessoas às vezes não sabiam. Então eu já... Qual é a arma que você tem? O que você tem para lutar contra os problemas que estão chegando? Eu quero logo dizer a vocês que estão nos ouvindo, muitos aí sabem que eu fui do Exército, fui da Polícia Militar, trabalho na área de segurança privada. Eu estou falando aqui de armas, mas não é arma física, nem arma letal, viu? São armas espirituais. São ferramentas que a gente utiliza como armas para batalhar, né, para lutar contra os nossos inimigos. Mas não é arma física, muito menos arma de fogo. São armas que a gente utiliza, utilizando a passagem da Bíblia. Armas espirituais, de batalhas espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne, né? Nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. Então a nossa luta é oração. Oração e oração. A vida de quem teme a Deus, a vida de quem serve a Deus,
é uma vida de oração, né? A nossa batalha a gente vence ela na oração. Não sei qual é a luta, qual é o gigante que você está enfrentando hoje, ou que você já vem enfrentando ao longo da sua caminhada com Cristo. Não sei qual é o seu gigante, não sei qual é a sua batalha, mas eu só sei de uma coisa, que o mesmo Deus que separou Davi, que preparou Davi, é o mesmo Deus na qual nós estamos falando hoje aqui, nessa noite. Então, se você está passando por luta, por batalha, se tem um gigante à sua frente, e você está olhando para o tamanho do gigante, está olhando quais são as armas do gigante, Deus nessa noite, Ele vai nos mostrar algumas características, para que da forma como Davi venceu o gigante, você também possa vencer esse seu gigante aí. Eu tenho batalhado, eu tenho lutado com as armas espirituais, eu tenho orado, porque eu também passo por batalhas, também enfrento lutas, mas eu tenho, nesses 15 anos servindo ao Senhor, tenho lutado muito, tenho orado muito, tenho pedido muito a Deus para permanecer na sua presença, para que lá na frente, a batalha que nós vamos vencer, não é aqui nessa terra não, viu? Vou logo dizer para você, a nossa batalha não é aqui nessa terra não. A nossa batalha final, para onde nós iremos, é o descanso eterno em paz com Cristo Jesus. Mas essa nossa passagem aqui é uma passagem de batalha, tá certo? Mas no final a Bíblia diz e garante que nós somos mais do que vencedores. Queridos, ser vencedor já é bom. Você imagine ser tratado como mais do que vencedores. É melhor ainda, né? Então, eu vou fazer aqui, vou citar aqui 3 exemplos de pessoas da Bíblia que tinha algo na sua mão, na sua casa, e venceram também. Eu não sei o que você tem, o que você vai usar. Se é a sua caneta, se é o seu instrumento de trabalho, é a caneta. Não sei se seu instrumento de trabalho é um caminhão, não sei se o seu nós estamos na mesma caminhada. Então, 3 exemplos aqui na Bíblia. Primeiro, a viúva de Sarepta só tinha um pouco de farinha, né? Eu vou deixar só o texto aqui, eu não vou ler ele. Está em 1 Reis, no capítulo 17, né? Onde o Senhor ali usa o profeta Elias, que fosse a uma cidade, que o Senhor ia levantar uma viúva para que o sustentasse o servo de Deus. No primeiro momento, quando eu ouvi as histórias assim na Bíblia, eu digo, não, Deus vai levantar ali uma viúva rica, né? Deus vai levantar ali uma viúva com muitas fazendas, com muito gado, né? Um servo de Deus, onde Deus deu uma missão para ele. Eu acredito que Deus deve usar ali uma viúva rica, né? Para que pudesse ali sustentar o servo de Deus. Aí como eu não conhecia, né? No comecinho da caminhada com Cristo, estou conhecendo ainda. Aí eu digo, Deus vai levantar ali uma viúva rica. Mas quando eu fui ouvir as histórias, quando eu fui ler a palavra de Deus, quando eu fui estudar a Bíblia, aí eu fui ver que nesse livro aqui, de 1 livro de Reis, capítulo 17, é uma viúva pobre que só tem um punhado de farinha, aonde ela iria fazer um bolo para ela, para o seu filho, e iria aguardar a morte chegar, porque não tinha mais o que comer. Porque aquela terra, naquela época ali, estava passando por um momento de escassez muito grande. Mas Deus enviou o seu servo até lá. E com aquele pouco de farinha na botija que aquela mulher tinha, Deus operou tremendamente na vida dela através do servo de Deus, do profeta Elias. Elias pediu que ela fizesse ali um bolo, primeiro para ele, para honrar o nome de Deus. E depois fizesse o bolo para ela e para o seu filho. Mas através da palavra de Deus, Elias se alimentou do bolo, Elias com certeza orou a Deus e não faltou a farinha na vida daquela mulher, na casa daquela mulher, por um longo período. Então, o segundo exemplo aqui, a viúva e o milagre do azeite.
está no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Já o profeta Eliseu estava no seu local de oração, como ele sempre ficava, e uma mulher viúva, que tinha perdido seu marido, e os credores vinham buscar os seus filhos, para que ele trabalhassem para essas pessoas na qual seu marido deixou dívidas. Foi diante do homem de Deus, e o homem de Deus perguntou a ela: o que é que você tem em casa? Ela achava que não tinha nada. Ela achava que não tinha nada, mas quando ela disse que tinha um pouquinho de azeite, o Senhor usou mais uma vez a vida do profeta, agora de Eliseu, e fez multiplicar o azeite que aquela mulher tinha. E então ela encheu várias vasilhas, assim obedecendo a palavra de Deus, encheu várias vasilhas, foi diante do homem de Deus, se apresentou a ele e mostrou a quantidade de azeite, e ele mandou que ela vendesse o azeite, pagasse a dívida que seu marido tinha deixado, e que ela pudesse viver, ela e seus filhos. E com essa queixada de jumento, feriu 1000 homens. Eu quero deixar só esses 3 exemplos, tem vários, mas eu separei só esses 3 aqui, para a gente ganhar tempo, porque eu ainda quero colocar aqui ainda as virtudes de Davi. Encerrou, mas já voltou, que ele travou um pouquinho aqui a nossa internet, às vezes fica lenta, mas graças a Deus retomou aqui. Então, meus queridos, eu quero fazer você conhecer essas 3 características aqui de Davi. A primeira dela, o chamado na vida de Davi. Davi foi escolhido. Davi foi separado. Aí eu quero ler com você, você volta um pouquinho, nós lemos no capítulo 17, você volta um pouquinho aí no capítulo 16, que eu vou ler com você aí, para que você possa contextualizar algo que Deus colocou aqui no meu coração, para gente ver aqui que Davi, ele foi chamado, Davi, ele foi separado, Davi, ele foi escolhido. Você também foi escolhido, você foi separado. Deus te chamou, ou Deus está te chamando. Se você não aceitou o chamado ainda, Deus está te chamando nessa noite. Deus tem um propósito na vida de todos nós. Não sei qual é o seu chamado. Se é para pastor, não sei qual é o seu chamado. Se é para evangelista, não sei se você foi chamado para ministrar, para pregar, para ser um professor. Não sei qual é o seu chamado. Não sei se você vai evangelizar no hospital, no presídio, nas praças. Eu não sei qual é o seu chamado. Ore e peça a Deus a direção, que Deus vai dar a direção para você entender qual é o seu chamado. Então, Davi foi chamado, Davi foi escolhido, Davi foi separado. No capítulo 16, eu vou ler primeiro o versículo 1, depois vou ler do versículo 5 ao versículo 12, para você entender que Davi foi chamado, Davi foi separado. Capítulo 16 de 1 Samuel, versículo com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Jessé é o pai de Davi. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Agora do versículo 5 ao 12. Você acompanha a leitura aí, para que você entenda que Davi foi escolhido, foi separado. Do versículo 5 ao 12 diz assim, ó. Respondeu comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos dele e os convidou para o sacrifício. Verso 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu.
Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Disse Jessé, mandou chamá-lo, e ele veio. Aleluia. E ele era ruivo. Capelão Delfino, eu não tenho capacidade nenhuma de guerrear com um gigante que nem Davi fez. Eu não sei pregar. Eu sou tímido. Esse dia eu estava conversando com a prima lá do Rio de Janeiro, Elisângela, e a gente conversando um pouco, a gente falava da timidez, né? A gente falava da timidez. E eu falei para ela, diga, eu também sou tímido. Eu sou tímido. Mas eu peço a Deus força para tirar minha timidez. Eu tinha uma dificuldade grande na escola, quando eu estudava ali na minha juventude, de fazer leitura em público. Eu tinha maior dificuldade de ir à frente ali da sala de aula e falar com meus colegas, ou então falar para a professora. Eu tinha uma dificuldade grande por conta da timidez. Passado o tempo, eu precisei estudar um pouco mais da palavra, fui fazer o curso de bacharel em teologia, na qual eu sou formado. E a primeira coisa que o pastor disse, faça uma redação e leia diante aqui de toda a sala. Era uma turma de 45 alunos. E ele disse, cada um faça a sua redação e cada um vai ler a redação aqui na sala para que a gente possa já fazer um comentário de toda a redação. Foram 2 dias de prova, o primeiro momento, né? Então nós tivemos ali esse período de leitura, de redação, de oração, e na sala de aula eu tinha maior timidez. E a professora fazia a redação, a professora mandava a gente ler, e eu tinha essa timidez. E comecei a ler, comecei a orar em casa. Lia a Bíblia, fazia redação e orava e pedia a Deus. E Deus
Ele foi chamado. Então eu também fui chamado. Mas para que eu entendesse esse chamado do Senhor, de pregar a palavra, de instruir outras pessoas, né, de estudar a palavra, eu orei a Deus, eu pedi a Deus, Senhor, qual é o meu chamado? Eu quero te servir, eu quero fazer algo na tua casa, eu quero ser útil na tua casa. E Deus assim, lá no nosso ministério, Ministério Evangélico Eterna Aliança, Deus assim tem nos usado. Eu e a minha esposa, nós somos diáconos pela misericórdia do Senhor, servimos ali ao Senhor, ministrando a palavra nas quarta-feiras, nas sexta-feiras, nos domingos, nas feiras, nos presídios, nas praças, e Deus assim tem nos agraciado pela sua misericórdia. Então, da mesma forma como Davi foi chamado, foi separado, foi escolhido, você também foi separado. Aí você pode até dizer, mas diácono, eu não tenho muita leitura, eu tenho pouca leitura. Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Aleluia. Deus, Ele capacitou a quem Ele chamou. E não vai ser diferente com você, não foi diferente comigo. Eu tinha uma timidez grande para falar ao público, para falar com as pessoas. E Deus tirou essa timidez do meu coração. Deus tem me dado forças para superar essa timidez. Então, querido, Deus está te chamando. Se Ele está te chamando, Ele vai te capacitar. Não coloque obstáculo onde não tem. Os obstáculos naturais, eles já se apresentam nas nossas vidas. Jesus Cristo, quando estava ensinando seus discípulos, Ele dizia, olha, no mundo tereis aflições. Aflições são os problemas. Aflições são essas situações que nós estamos enfrentando, essa batalha. Ele preparava os seus discípulos dizendo isso. No mundo tereis aflições. Mas ele completa o seu versículo dizendo, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, se nós estamos com Cristo Jesus em obediência, nós vamos vencer também as nossas batalhas. Eu tenho vencido essa batalha da timidez. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor me tirou do vício do álcool, me tirou do vício da prostituição, da mentira. São batalhas que eu venho enfrentando todos os dias. É o Golias que aparece na minha frente, é um gigante que aparece todos os dias. Mas nós temos que enfrentar essa batalha, não sozinho, não com armas físicas, mas com as armas que nós temos, que é a palavra do Senhor. É a oração. Só vence a batalha, irmão, quem ora, quem se consagra, quem pede a Deus a direção, Deus ajuda a vencer as batalhas. Nós não conseguimos nada sozinho não, porque a nossa força não é nossa, a nossa força ela vem do alto, ela vem do Senhor. Quando nós perdemos um parente, nós pedimos a Deus a direção. Deus ele tem capacitado os homens e mulheres de Deus que têm sido obedientes com a sua palavra. Eu quero abrir um parênteses aqui. Um dos maiores, assim, uma das maiores batalhas que eu tive comigo mesmo foi no falecimento do meu pai. Foi uma batalha que eu tive que vencer comigo mesmo. Na data, no dia que eu soube, o meu irmão falou comigo, o Luiz Carlos, né, todos falaram, mas inclusive a mim, Luiz Carlos ligou e passou a mensagem para mim. Eu já estava retornando de Maceió e disse, voltem para Maceió para sepultar o nosso pai, que ele descansou. E eu ali pedi a direção ao Espírito Santo, pedi força, ele me deu, me fortaleceu. Vim para casa, tomei um banho, descansei um pouco, me alimentei, falei com Márcia, com as crianças, choramos aqui e tudo, e voltei para Maceió, para fazer o sepultamento do meu pai. E a minha irmã, Aparecida, me deu uma missão quando eu cheguei lá. Quando eu recebi a notícia,
foi no dia do meu aniversário. O coordenador veio até Petrolina e veio até a porta da minha casa e me deu a notícia. E a partir de hoje eu não faria mais parte da empresa. Eu sei, irmão, ninguém é dono de empresa, não estou reclamando pela forma de perder o emprego, mas é no dia do seu aniversário, aí você recebe uma notícia que está desempregado. Na mesma hora, a Bíblia, a palavra do Senhor veio no meu coração, o Senhor, na sua palavra, diz: em tudo dai graça. Foi a palavra que eu falei quando eu entrei, foi a palavra que eu orei a noite toda. No outro general de guerra. Só existe duas patentes, não tem outra. Soldado e general. Então, se ele é o general, então nós somos soldados. Então, todo quartel, ele prepara, ele capacita os seus soldados. Então, nesse quartel da vida, nessa batalha que nós estamos vivenciando aqui neste mundo de passagem, Deus está nos capacitando. Deus, ele já nos deu a ferramenta, que é a sua palavra. Precisamos só obedecê-la. Então, o segundo chamado de Davi, que Golias não conhecia, que Davi foi cheio do Espírito Santo de Deus. Veja comigo, no capítulo 16, no versículo 13. Eu leio e você confirma aí. Tudo, irmão, que a gente lê, tudo que a gente prega, é extraído da Bíblia Sagrada. Eu falo algumas coisas minhas que Deus me dá, mas eu gosto de mostrar o texto para que você contextualize e para isso aqui, que você confirme que não seja nada da minha boca, que tudo que eu estou falando aqui, ele vem da palavra de Deus. Então, Davi foi cheio do poder do Espírito Santo de Deus, então seja cheio também. Olha o que ele diz aqui, ó, no capítulo 16, de primeiro livro de Samuel, no versículo 13. Eu leio e você confirma aí, ó. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, né? Esse óleo aqui é o azeite, cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos. Veja esse detalhe agora. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Veja bem esse detalhe aqui. Davi, ele foi separado, ele foi escolhido. Estava lá no mato, cuidando das ovelhas. Não sei onde é que você está. Não sei qual é o seu tipo de trabalho, não sei qual é o seu chamado. Acompanhe meu raciocínio. Davi estava esquecido pelos seus irmãos, pelo seu pai lá tomando conta das ovelhas. Jessé tinha os seus outros filhos, né, soldados, guerreiros, que iam para as batalhas, que iam para outras missões. Mas Davi, por ser jovem,
né, como vigilante, como supervisor de vigilante e diretor do sindicato. Hoje nós trabalhamos a segurança privada, nós levamos essa mensagem para esses vigilantes, tanto que são associados como que não são associados, onde a gente passa a profissão na qual eu faço parte, que é de vigilante, na qual o nosso presidente Laércio está nos assistindo nesse momento juntamente com sua família. Então Davi, ele foi cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Aí você pode perguntar aí, sim, Diácono Delfino, pronto, eu aceitei o chamado do Senhor, eu me converti, aceitei, ou então vou me converter, e eu quero que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, e a partir de agora, como é que eu faço? Você tem que pegar um chifre cheio de azeite e derramar sobre a minha cabeça? Não, queridos. Isso aqui a gente usa um texto desse como referência. A partir do momento que eu e você, nós entregamos a nossa vida para Jesus e confessamos Ele como Senhor e Salvador, a partir daquele momento ali, o Espírito Santo de Deus, Ele entra em nossas vidas. E a partir daquele momento, o que eu e você nós vamos fazer, nós temos que pedir a direção. Há uma luta na qual essa batalha eu venho com ela durante esses 15 anos, servindo ao Senhor. Essa batalha espiritual, né? Quando eu conversei com você. Nessa batalha espiritual, eu venho todos os dias orando o corpo, né? O meu corpo, na qual habita o Espírito Santo de Deus. E há uma batalha neste corpo da carne com o Espírito. O Espírito é forte. Não tem nem dúvida disso. O Espírito, ele é fortíssimo. Mas a carne, ela é fraca. Então, como é que eu faço para que a carne ela não venha a exercer o que ela quer? A carne ela deseja mal. A carne ela quer ir para o pecado. Quando eu digo a carne, irmão, a carne está envolvida juntamente com o coração e com a mente. E aí você está entendendo o meu raciocínio. Quando eu falo a carne, minha mente e meu coração, ele é pecaminoso. Ele tem uma tendência de Deus. Aleluia. Ele está travando um pouquinho, mas voltou. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de teu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor seja contigo. Queridos, nas batalhas que você está aí, você não está sozinho não. Agora você precisa fazer essa aceitação. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa ser temente a Deus. Você precisa ser obediente à sua palavra. Nós precisamos estar diante de Deus em obediência à sua palavra, para que Deus esteja comigo. Ele citou aqui, quando vinha um leão, ele matava. Quando vinha um urso, ele matava. Então, quando vinha esses problemas, um fortalecimento, né, que Deus está nos dando, a experiência. Só que Golias não sabia que Davi tinha essa experiência com Deus. Não sei se você já aceitou o Senhor Jesus. Alguns irmãos que eu estou vendo aqui, esse já na luta, que Deus vai ajudar você a vencer o leão, Deus vai ajudar você a vencer esse urso. Não desista. Se for um relacionamento que não deu certo, ore e peça a Deus que Deus vai te dar uma pessoa para que você tenha um relacionamento, se assim for da vontade de Deus. Se você perdeu o emprego, não desanime. Ore e peça a Deus que Deus vai abrir uma porta para você. Se você perdeu um bem material, se você perdeu algo, algum projeto seu que não deu certo, Deus, Ele sabe todas as coisas. Continue orando, continue pedindo a Deus que Deus vai te dar a vitória. Deus deu a vitória a Davi. Ninguém imaginava aquele soldado que estava ali à frente, tanto do filisteu como dos israelitas. Ninguém acreditava que Davi
poderia vencer aquele Golias, aquele gigante. Não sei qual é o teu gigante, não sei qual é a tua batalha, não sei qual é a tua luta, mas eu sei que Deus na qual nós servimos, Ele tudo pode, e pode também lhe dar vitórias. Eu quero fazer um convite. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, não, você vai para a casa do irmão, você faz culto, você reza, você vai para a missa, você frequenta algum local, mas você ainda não aceitou esse chamado do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Eu faço esse convite agora. Agora eu faço esse convite para você. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor e tudo mais Ele fará. Para que você... Deus está lhe chamando, mas você precisa aceitar o chamado. Deus, Ele lhe escolhe, mas você precisa aceitar o chamado. Então você precisa confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se você um dia aceitou esse chamado, mas por algum motivo as lutas foram grandes e você não conseguiu vencer, por algum motivo, não estou aqui criticando, mas se você se afastou da presença de Deus, então volte para os caminhos do Senhor hoje, para que o Senhor reescreva o seu nome do livro da vida. Volte a batalhar, peça a Deus perdão e Deus vai te perdoar. Não quero aqui saber o que foi que você fez. Não sei hoje para Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. A batalha nossa é todos os dias. Não sei, nós não sabemos na vida de Jesus Cristo buscar a sua igreja. Não sei se vai ser hoje. Mas se você ainda não aceitou o chamado de Jesus Cristo, se você não está em obediência à sua palavra, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Volte para a presença do Senhor, para que Ele continue do Senhor. Então, meu querido, que nessa noite, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, procure uma igreja mais próxima da sua casa e peça a direção, diga que você aceitou Jesus e você quer um acompanhamento. Se você estava afastado, volte para a presença do Senhor. Também procure a igreja evangélica mais perto da sua casa e chegue ali perto dos pastores, do presbítero, do obreiro, do diácono e diga: olha, eu estava afastado do caminho do Senhor, o Senhor me chamou de volta, eu quero firmar um compromisso com Deus. Então, meus queridos, firme um compromisso com Deus, esteja em obediência à sua palavra. Não continue olhando para o tamanho do gigante, não continue olhando para o tamanho dos seus problemas. Olhe para Deus, que é maior do que todos os nossos problemas. Então, meus queridos, que nessa noite Deus possa continuar abençoando a sua vida. E como eu falei no início, já está finalizando já aqui a nossa live, já está no finalzinho já dela aqui. Então quero orar mais uma vez pela tua vida, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso ministério. E quero também orar pelos aniversariantes de hoje. Aí eu digo, não é uma pessoa só especial, todos são especiais. Mas como tem muita gente aniversariando, eu não sei todos, então eu vou citar só um, através dela, que é a minha cunhada, Janai, esposa do meu irmão Adilson Delfino, que mora lá em Maceió. Então, através da pessoa de Janai, eu parabenizo todos os aniversariantes do dia de hoje, tá certo? E nós vamos estar orando, toda segunda-feira vamos estar orando pelos aniversariantes aí, da semana e do mês, tá bom? Então vamos orar pelo aniversariante de hoje, na pessoa de Janai, na qual eu parabenizo todos os aniversariantes. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez rendemos graças em favor de teu nome, Paizinho.
da tua palavra. Ó Deus, capacita cada vez mais, Senhor, dê muitos anos de vida para que essas pessoas possam estar na tua presença, Senhor, e possa ter o temor, meu Deus, da tua palavra, Senhor. Apresente, meu Deus, a minha vida, a vida da minha família, a nossa igreja, meu Deus, nossos familiares, meu Deus, que estão espalhados por esse mundo afora. Apresente essas pessoas que estão ouvindo, que estão nos hospitais, nos presídios, as pessoas que estão nas praças, que o poder da tua palavra possa chegar até essas pessoas, Paizinho. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A graça e a paz, mais uma vez, para todos vocês que nos ouvem, e até a próxima segunda-feira, se assim o nosso Pai Celestial nos permitir. Fica na graça e na paz.